Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Glória a Deus por estarmos juntos, em nome de Jesus, com o nosso programa Escalando Montanhas, e você conosco. Posso te pedir uma coisa? Compartilhe pelo Facebook algum dos nossos, aquele programa que você gostar, compartilhe. Estou te pedindo. Que Deus abençoe. Hoje nós estamos lendo Provérbios 16, versículo 25. 16, versículo 25. Isso. Eu quero ler Provérbios 16, versículo 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Esse é um versículo difícil, muito difícil, porque a pessoa tem convicção de que o seu caminho está certo. A pessoa tem uma convicção intelectual, emocional, de que o seu caminho está certo. Existem religiões, queridos, que alguns seguidores, não sei quantos, eu nunca estive lá muito dentro assim, sei mais por leitura, por informações deles, tá? Que eu não conheço. Mas eles entram num estado espiritual, tipo de meditação. Alguns chamam de estado zen, eu não sei se é mesmo isso, não posso dizer, mas eu tenho visto e já vi algumas reportagens sobre isso. Não são reportagens de crentes, de cristãos, reportagens de TV mesmo, de comuns, mostrando, inclusive positivamente, como se aquilo fosse bom. Então não são preconceituosos mostrando. Preconceituoso seria eu. Alguém poderia dizer, você é preconceituoso, você é um cristão, você não pode concordar com isso, é preconceito. Mas não, quem mostrou isso não foi um cristão e não é preconceituoso. Mostrando pessoa tendo uma experiência espiritual tamanha, tão grandiosa, de coisas tremendamente grandes. Aquilo dá uma sensação absurda de confiança de que ele está certo. Sabe, porque o diabo não pode ser sincero ao ponto de dizer, olha, fulano de tal, olha, Joe, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou o diabo, eu estou aqui para te enganar, eu estou aqui porque você é meu filho e eu vou fazer você me servir e etc. Não, o diabo não pode fazer isso. Todas as pessoas iriam fugir dele, porque ele já é mal falado. Então ele tem que fazer com as pessoas o que ele fez com Eva lá no Jardim do Éden. Aquela vozinha mansa, gostosa, sabe? Mostrando coisas fantásticas. Então, o homem pensa que o caminho está correto, porque isso acontece, o auto-engano. Há poucos dias eu vi um ateu dando o seu argumento por que Deus não existe.
Aí eu estava observando aquilo, o argumento do ateu, por que Deus não existe? Eu observei e disse: obrigado, meu Deus, até pela vida desse ateu. Como a conversa dele fortaleceu a minha fé no Senhor. Porque ao tentar desmentir Deus, ele mostrou para mim claramente que Deus é real. A palavra de Deus é verdadeira. Houve um homem, não me lembro se no século XVIII, ou XVII, XVIII, eu não lembro isso. Este homem escreveu um livro. Não lembro qual o século dele, mas faz tempo isso. Ele escreveu um livro e a ideia dele seria desmentir Jesus. Isto é, desmentir os evangelhos. Mas para ele escrever um livro com um fundamento grandioso, ele precisaria ler os evangelhos e reler algumas vezes, inclusive no grego. Esse cara era muito bom. E ele escreveu esse livro. Esse livro foi muito comentado pelos protestantes e até hoje é comentado. E me lembro que quando ele foi editado no Brasil, talvez a última vez, eu recebi na igreja, um papel da editora dizendo: você não quer comprar esse livro? Nós estamos editando. Assim que editar, a gente já manda para você. E eu encomendei e recebi. Eu li o livro, muitíssimo interessante. Esse homem, ele era famosíssimo. Eu não posso dizer qual o século dele, talvez até 16, não lembro agora. Mas a ideia dele era desmentir os evangelhos, desmentir a Bíblia, desmentir Jesus. Acabou que o livro dele foi a maior defesa de Jesus, porque ele jamais havia visto algo assim. Há pouco tempo no Brasil, um desses homens também, cabeça, ele começou a estudar os evangelhos para conhecer melhor Jesus. Ele se converteu, ele é um cristão hoje. Ele fala nas suas palestras, ele fala: eu sou um cristão hoje. Deus é poderoso para nos abrir os olhos. Senão a pessoa vai ficando no seu argumento, pensando que o seu argumento está correto, tendo certeza absoluta que o seu argumento está correto. Ele não tem capacidade, ele não tem coragem de ver o outro lado. Ele vai muito preconceituosamente para o outro lado. Se diz: mas todo mundo faz isso. Não é verdade. Eu faço muitas coisas sem preconceito para ver o outro lado, para entender por que ele falou aquilo. E algumas coisas ele me ajuda muito a entender o que eu creio, por que eu estou crendo, e se o que eu estou aceitando de fato é daquele jeito. Eu não posso ser cego ao ponto de ter o meu caminho, ter a minha posição, ter a minha postura e não perguntar para Deus: eu estou certo? Ou isso é humano, isso está vindo da minha cabeça, da minha filosofia? Como diz a Bíblia, vãs filosofias. Eu não quero ter vãs filosofias, inúteis, sem fundamento. Então esse texto diz assim, cadê o texto aqui? Aqui. Há caminho que parece direito ao homem. Então aquele homem acha que está certo. Ele acha que está certo. E esses caminhos são religiões, heranças religiosas, deuses, em qual Deus ele crê. Ele não sabe fazer diferença entre deuses e Deus. Ele não sabe, mas ele tem convicção que aquele Deus dele existe, é verdadeiro, é real. Ele pode matar pelo seu Deus. Nós estamos vendo isso no mundo atualmente. Ele pode viver pelo seu Deus. Mas diz assim, só que mas afinal, no fim das contas, esses caminhos são caminhos de morte. Eu queria dizer para você, querido, eu queria dizer para você que nós não somos tão sábios, nós não somos assim tão espertos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. E Deus faz coisas extraordinárias
tremendas. E Deus usa às vezes uma coisa que você nunca imaginou. Porque aquela pessoa está sendo sincera, mas está buscando a Deus. Com sinceridade, fazendo errado, mas está com o objetivo certo. Buscar a Deus. Deus vai falar com aquela pessoa. Mas quando a pessoa não está predisposta a conhecer a verdade, quando a pessoa é arrogante e diz: eu já tenho a verdade, já conheço, tem que tomar cuidado com essa proposição, porque há caminhos que ao homem parece direitos, há caminho que ao homem parece direito, mas afinal são caminhos de morte. Então, você pergunta para mim: pastor Daniel, pelo amor de Deus, escreva e fale quais são os caminhos de morte. Eu não quero. Eu não vou te dizer quais são os caminhos de morte, porque não está na minha alçada, é Deus que vai julgar isso. Mas eu quero te dizer que aqui está o caminho da verdade, a Bíblia. A verdade é Jesus, o Filho de Deus, o Nazareno, o Galileu. E Deus, o Deus da Bíblia, vai julgar o mundo, não tem outro julgamento. O mundo não ficará sem juízo, sem julgamento. Então eu posso te dizer o caminho da vida. Uma pessoa perguntou, alguém estava distribuindo na rua um folhetinho evangélico, e o camarada disse: eu só pego esse folhetinho evangélico da sua mão e vou ler se você me responder uma pergunta. A pergunta é a seguinte: qual é o caminho para o inferno? Me mostre, me conte. Se você me mostrar, aí eu pego o seu folhetinho e vou ler. Aí aquele evangelista disse: simples. Continue no caminho que você está, que você está no caminho do inferno. Continue. Continue a vida como você está levando. O camarada não teve muitas palavras. Não teve muitas palavras. Eu não sei dizer qual é o caminho. O caminho do inferno é esse. Mas eu sei o caminho ruim, esse é caminho ruim. Não sou habilitado para isso, mas eu sou habilitado para te dizer: há um caminho verdadeiro. Jesus Cristo, Ele disse: eu sou o caminho. Tá certo? Que Deus o abençoe. Que você não esteja caminhando no caminho das trevas, mas com Deus. Obrigado, papai querido, porque tu enviaste o teu Filho único, gerado, para nos dar a visão do caminho da vida, para trazer salvação, a possibilidade de salvação, de perdão. Obrigado, papai. Tu és tremendo, serás tremendo ainda muito mais. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, fique na paz de Jesus. Deus abençoe sua casa. Até o próximo programa, na paz de Deus. Até lá. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha